Bom dia! Hoje com muita alegria, né? Felicidade. Vou fazer um ensinamento do livro de 1 Pedro aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Às vezes eu faço uma ressalva assim, né? Porque eu falo ressalva uma verbação jurídica. É porque, né, a Bíblia, não sei se vocês viram meu vídeo anterior, foi para o Senado, né? O Senado seria da República Federativa do país. Então, se entende que a Bíblia é um livro de lei para os profetas, né? Tanto muçulmanos, profetas do Alcorão, fala que isso aqui contém as leis de Deus. E para os juízes, como já era o Senhor dos Exércitos também do Alcorão, desembargador, que contém sim leis que abrangente até para a sociedade. Então, são tipo, na verbação jurídica fala leis permanentes, né? Que há 1500 atrás ainda se perpétua, como assim falam os reis dos 10 mandamentos, né? Como existe a lei e existem os crimes, né? Que é contido nos 10 mandamentos, que a gente profere justiça tanto para Deus, tanto para a sociedade aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho de Pedro. Bom, Pedro é aquele se manifesta a sua personalidade como um militar, né? Ele era tenente da Marinha e ele era obstetra, ele era também médico. À medida que ele se formou em médico também aqui, quando ele já relata primeira e segunda Pedro, por isso que é bom ler, quando leu primeira Pedro, leu segunda Pedro, que na segunda Pedro, Pedro tinha se formado em obstetra. Em primeira Pedro, ele só era tenente da Marinha, estava estudando ainda. Porque quem é muito minucioso, arqueólogo, de escritura, de manuscrito e próprios profetas, se tiver alguns, a normativa de Pedro, vai saber que muda a fala e essa fala de médico, fala de doutor. Que quem não conhecer, quem não saber, pode deduzir que na Bíblia, quando a gente prega, a gente faz uma explanação pessoal do nosso estudo. Por isso que eu falo, é meus estudos e cada pastor, cada liderança é os seus estudos mesmo. Pedro era egípcio, né? Ele trabalhava para o governo do Egito. E ali ele estava também fazendo parte porque ele fez uma lei da abreviatura para as igrejas, sim. E ele também era o olho mágico, ele também era Caifás, também mosaico, de muitas artes ali em Israel mesmo, né? Ele só não foi eleito para doutores da lei pelo o fato que ele não tinha as abreviaturas, porque para ser selecionado para doutores da lei, tinha que ser selecionado também igual o porão. Ele queria muito, como ele relata aqui, mas ele não conseguiu ser doutor da lei. A única coisa que ele conseguiu mesmo do povo assim, muçulmano ali que estava em Israel, ele era profeta do Alcorão. Pedro era profeta do Alcorão. Então, para vocês conhecerem um pouquinho de Pedro, a trajetória de Pedro. Pedro, então, ele era estrategista, ele trabalhava para o governo do Egito. Ele era igual João Batista, porque ele tinha vários nomes. Ele era chamado de, eu anotei aqui, de Simeão, e de Pedro e de Silas. Paulo e Silas presos na prisão, então foi Pedro. Então ele era estrategista, então ele tinha vários nomes representativos ali, porque ele ainda estava investigando algumas pessoas, ele investigou Paulo, depois entrou para apostolado do Paulo, ele investigou a sociedade do povo muçulmano, que não foi fácil também, por isso que ele foi preso. Ele foi preso por espionagem também, porque alegando que ele estava com outro nome, outra identidade, era do outro governo ali em Israel, tanto em Cabu, tanto na Arábia Saudita, querendo saber de Deus, de templo, e não era bem assim. Quando ele chegou em Israel, ele foi pego junto com Paulo, o apostolado Paulo, por espionagem, né? Porque ele era de outro governo, ele era do Egito, e ele era tenente da marinha, trabalhava para o governo do Egito. Então, as prisões, as coisas não foram coisas exatas, foram coisas que as pessoas estavam estudando.
Mas eles eram aqui servo de Deus, tanto que está aqui porque eles foram para a justiça, foram para o júri e eles continuavam aqui servindo a Deus e o nome dele está aqui porque ele era o melhor, né? É o melhor servo de Deus mesmo. As pronúncias deles, a lei que ele formatou para as igrejas, é que as igrejas tinha que ter uma ficha quando a pessoa aceitasse Jesus ou se manifestasse a obra de Deus ou se fosse trabalhar para a igreja, ela tinha que ter uma ficha ali dentro da igreja, a igreja tinha que ter o fichário todo guardado, de endereço, telefone. Aí se fosse um evangelista ou alguma pessoa, tinha que ter também os dados cadastrais, aí ia para a polícia ver para pegar a ficha limpa. Então ele fez isso, tipo, as pessoas quando entram na igreja tem que ter o seu a sua normativa, o seu cadastro. E também ele foi uns que, junto com os profetas, montaram dentro da sala que tinha que estudar sobre a Bíblia. E quando a gente estuda sobre a Bíblia, aí tem o livrinho, peraí que eu vou pegar aqui. Então, a gente tem um livrinho assim, ó, comprimisso. Então, isso foi Pedro. Esse foi Pedro, foi ele que bolou isso, né? Uma mente brilhante que a gente na escola dominical tinha que estudar. Então, ali se fazia um estudo sobre a Bíblia, pela que a Bíblia já ia para o Senado, fizesse um estudo sobre a Bíblia e a gente tinha que estudar sobre esse livro aqui, que era um livro minucioso, estudado. Então, ele trabalhava em editora, né? Ele tinha já a editora gospel lá no Egito, né? Seria da família dele, de Pedro. Então ele que fez essa normativa, né? Seria normativa para as igrejas dentro da sala ter um livro, tanto para todas as classes, para estudos bíblicos, né? Foi Pedro o inventor desse livrinho nosso, que eu amo, a Escola Bíblica Dominical. Bom, eu vou fazer o prefácio para a gente fazer um pouquinho mais de estudo sobre a fala de Pedro, que está aqui logo no prefácio 4, eu vou ler para vocês. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós como esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne. Ele exorta, né, como ele era profeta, ele exortava que a gente tinha que ter ponderamento do Espírito, né? Então, será um caráter dos profetas ter ponderamento do Espírito, porque havia prisões. Então, quando a pessoa é preso, talvez não iria muito para frente. Tanto que ele foi preso com Paulo, e para ser doutores da lei recusaram ele, né? Então, aquela ficha limpa, né? E Pedro alertava aqui, quando estrela da manhã, ler, avisar até para os egípcios que vai ser ponderamento da carne, não pecar, muita corruptência, que ele não sabia assim que existia uma lei cósmica, se a gente não tivesse algum entendimento, algumas sabedorias, que a gente poderia ser preso por uma fatalidade, por um erro, assim como aconteceu com Jesus e poderia acontecer com ele, como ele foi preso. Então ele teve que contratar os melhores advogados, né, que seria o Pontifício Félix também, gastar uma fortuna para ser liberado, que ele não, na época lá ele conseguiu ponderar os egípcios, mas ele fica pensando nem na geração futura, como é que estão os egípcios, né? Estão na igreja? Que Pedro era da igreja, né? Era profeta da casa do Senhor, profeta do Alporão, querendo selecionado para doutor da lei. E hoje os egípcios, muitos egípcios, né? Então ele alertava que vale a pena servir a Deus, que ele era um homem muito rico, muito próspero, né, com suas fortunas. Existe a descendência dele. Eu até já vi na televisão, no canal Caldo, fazendo uma propaganda de eleição eleitoral muito parecido com Pedro. Muito mesmo. Só que Pedro tinha uns olhos verdes bem altos, ele sabe que era um pouco diferente, mas é da descendência de Pedro, ainda existe a família ainda.
Então, ele era um homem assim de personalidade forte, um caráter, né? E as falas dele, né? A fala de sabedoria, mas ele estaria assim com os egípcios, né? Com o governo do egípcio e fazendo sua representativa como servo de Deus, como profeta, né? Do Alporão. E que ele fala que ele passou com muita dificuldade, mas ele venceu. Ele se mostrou que para servir a Deus às vezes não é fácil, passa por certas situações, mas que vale a pena servir a Deus. Bom, um beijo, espero que vocês tenham gostado um pouco de Pedro. A família ainda existe, né? Agora a gente vai. Ele também era postulado, né? Como ele relata aqui logo no final, amigo do povo hebreu também, né? Então ele era um homem muito amado pelas pessoas e também por Jesus Cristo também. Então, agora eu vou ler a segunda Pedro, depois eu vou fazer um vídeo da segunda Pedro para vocês, para a gente poder conhecer um pouquinho mais do servo de Deus, do profeta da casa do Senhor, Pedro. Um beijo, tchau para vocês e um bom dia.